Olá pessoal, boa tarde, bom dia talvez, boa noite também poderia chegar a ser. Hoje quero analisar o match Caruana contra Carlsen, mas não quero analisar os jogos dessa vez, sino que quero tentar descobrir com vocês qual é a razão pela qual tem tantos empates na atualidade. Sim, vão 10 jogos até aqui. E foram 10 empates, é possível que os últimos dois também sejam empates, a julgar pelo que vem acontecendo, mas por que acontece isso, né? É que verdadeiramente estão chegando a um nível de perfeição, ou é que simplesmente têm medo um do outro? Bom, na verdade, nenhuma das duas é certa, né? Aqui, para vocês entenderem as questões, as verdadeiras razões pelas quais tem tantos empates hoje no Campeonato do Mundo, quero que estudemos a história do xadrez. Aqui vemos no quadrinho que o primeiro dos matches pelo Campeonato do Mundo foi no ano 1886 em New York, onde Wilhelm Steinitz ganha de Zukertor. Ele ganha 10 jogos, perde 5 e empata 5. Até aqui, sem empates. Depois, Steinitz, de novo, dessa vez em La Habana, no ano 1889, quando La Habana ainda pertenecia a Espanha, era uma colônia da Espanha. Aí ganha Steinitz 10, 6 e um empate do Chigorin. Depois, Steinitz volta a ganhar o Campeonato do Mundo contra um outro jogador menos conhecido, mas que, se vemos nos resultados, foi melhor que Chigorin ou Zukertor, ou pelo menos também fez um papel muito digno. Steinitz conseguiu ganhar 6, perdeu 4 e empatou 9. Isidor Gansenberg, do Império Austro-Húngaro, na verdade é um jogador pouco conhecido, mas aqui vemos que aparecem 9 empates. Bom, isso ainda é bastante baixo, é muito baixo em relação à estatística do 100% de empates em 10 jogos que tem Carlsen contra Caruana atualmente. E após vem Chigorin contra Steinitz. Chigorin contra Steinitz também consegue uma vitória relativamente lutada. Vemos aqui que Steinitz ganha 8, Chigorin também ganha 8, empatam 4. E aqui nos jogos de desempate, Steinitz ganhou 2, empataram 1. Essa foi a primeira vez, e a única, na verdade, que Steinitz foi em um tie-break, né? Um desempate, nos jogos, em jogos diferenciados do match inicial, como por exemplo aconteceu no match Carlsen contra Krashakin. Carlsen contra Krashakin, eles no ano anterior, eles não resolveram o match durante o período dos 12 jogos. Aí ganhou um Krashakin primeiro, depois ganhou um Carlsen e fizeram 10 empates também. Uma estadística parecida da que está acontecendo atualmente no Campeonato do Mundo, né? E aqui vemos que temos um novo campeão do mundo quando Lasker ganha do Steinitz. Aqui, quando Lasker ganha do Steinitz, de novo vemos uma influência dos empates muito baixa. E Lasker atingiu o objetivo primeiro de ganhar 10 jogos. Steinitz só ganhou 5. Isso foi no ano 1894. De aí para frente, Lasker foi 27 anos campeão do mundo. No primeiro match, quando Lasker ganha o título, Steinitz volta a ser um contrincante. Mas da próxima vez que eles jogaram, no ano 1896, Lasker ganhou 10, Steinitz ganhou só 2 e empataram 5. E após isso,
bem o primeiro que a gente vai analisar aqui. Lasker contra Marshall. Jogaram sempre nos Estados Unidos. Jogaram em New York, em Filadélfia, em Washington DC. E ia ser campeão do mundo quem ganhasse primeiro 8 jogos. Aqui vemos que Lasker ganha os 8, não perde nenhum e empatam 7. Isso que significa? Que Marshall tinha um estilo de jogo sólido e tranquilo, mas que não foi suficiente para segurar Lasker. Na verdade, não. Na verdade, disso do que quero falar agora, vamos ver um jogo dos que foi empate, casualmente, entre Marshall com as brancas e Lasker com as pretas. Aqui vemos que o repertório de abertura é totalmente diferente ao atual. A defesa holandesa, que é F5 aqui, já não é uma das principais ferramentas dos grandes mestres, né? Embora continue se jogando em alguns níveis, na Elite F5 não pode se fazer. Talvez alguma vez Nakamura fez algum plano em jogos rápidos, mas fora ele ninguém. E Marshall joga E4, que também não é o principal. Vemos que o estilo de Marshall F3 nesse momento está sendo bastante agressivo. Está jogando contra o campeão do mundo e está sacrificando um peão na abertura, sim? Aqui Lasker joga dama 5, ameaça o bispo e ficamos nessa posição. Essa posição de aqui, vejam que é bastante diferenciada das posições que vemos no mesmo lance na atualidade. Para o lance 9 ou 10, a posição nunca tem essas características. Vemos que há coisas estranhas, por exemplo, o peão en F6 pode representar algum tipo de fraqueza, tendo em consideração que as brancas têm bispo de casas brancas, mas as pretas têm uma vantagem que é o par de bispos. Aqui Lasker crava o cavalo, Marshall joga cavalo F3, D5, desenvolve as peças, os dois, o bloco pequeno, troca de dama, aproveitando a cravada do cavalo. Aqui se simplificam as damas, e o jogo, podemos dizer que aos poucos vai derivando já em uma situação mais tranquila, em uma das ocasiões nas quais Marshall conseguiu empatar, tá? Se joga B4, aqui cavalo D3, e já para esse momento, verdadeiramente Frank Marshall com as brancas não pode fazer outra coisa que tentar segurar o par de bispos, o que ele fez muito bem, na verdade. Aqui Lasker vemos que acha um pequeno truque, quando captura o bispo vai dar torre cheque e vai capturar o outro bispo, mas aqui as brancas agora também ficarão com o rei próximo do centro, e essa posição Frank Marshall consegue resistir justamente porque o bispo esse de casas brancas, o único bispo, na verdade, que tem as pretas, está jogando pouquinho, sim? O cavalo aqui ataca B3, não pode se capturar imediatamente por bispo C2, então Marshall primeiro tira a torre, simplifica uma vez, agora bispo C2 e G5, outro lance forte. Vemos que se aqui as pretas capturam, eu posso fazer rei G4, me aproximar o peão e, na verdade, sofrendo bastante em algum ponto, Marshall tem esse final, que é sofrido, mas que, como vemos, com uma manobra muito interessante de rei. Vejam que aqui ele já nesse momento, quando Lasker joga torre A8, é dizer, quando Marshall joga torre D7 para tentar capturar o peão de D5, já está vendo que a torre vai se aproximar, vai capturar o peão e está contando os tempos que são justos para chegar com o rei até D3, o que parece que está garantindo pelo menos a salvação das brancas, e com o justo, na verdade, tendo que sacrificar o cavalo, aqui torre G2 para forçar a coroação do peão. As pretas, bom, aqui foi empate, as pretas teriam que coroar o peão de F e após cavalo por F1 e torre por F1, torre e bispo contra torre, bem jogado, empate. Nessa época de teoria de aberturas não se conhecia muito,
mas esses finais sí eran coñecidos. Então aquí foi empate sin máis. Bom, vamos continuar agora analizando como continúa a tabela. Vemos que Marshall então é derrotado pelo Lasker, ¿sí? E aqui vai vir então muitos, como a gente viu, muitos oponentes para Lasker, porque como a gente disse, foi durante muitos anos campeão do mundo, 27 anos, ostenta atualmente o recorde. Aqui vamos a pasar a Marshall então, e aqui temos Tarrasch, que é o próximo oponente. Aqui Tarrasch era sem dúvidas um excelente jogador. No ano 1908 em Múnich, Lasker enfrenta Tarrasch e ganha 8, perde 3 e empatan 5. De novo, resultados do campeonato do mundo bastante diferentes dessa porcentagem de empates tão grande que temos na atualidade, né? Mas aqui temos Schlechter, né? Karl Schlechter. É uma pronunciação um pouco difícil, Schlechter, ou Schlechter, dependendo qual seja a língua na qual você queira ler o nome desse jogador, do que nesse momento, no ano 1910, era o Império Austro-Húngaro. Bom, ele foi o próximo em enfrentar a Lasker, e aqui tratava-se do melhor jogador. O campeão do mundo seria quem melhor resultasse após 10 jogos, é dizer, vamos jogar 10, e se Schlechter ganhava, por exemplo, uma e empatavam 9, Lasker houvesse perdido o título de campeão do mundo. Mas veja que nesse caso empataram 8 jogos, ganhou uma cada um, sim? O match fica 5-5, mas Lasker mantém o título de campeão do mundo. Talvez uma das vezes que mais próximo esteve de perder, se comparamos com o próximo match, que também foi no ano 1910, de Lasker contra Janowski, onde Lasker ganhou 8-0, Schlechter conseguiu empatar 8. E como que era o estilo de Schlechter? Porque, por exemplo, a gente viu em Marshall que ele empatou uns quantos jogos no campeonato do mundo, porém estaba tentando xogar gañar, pelo que vimos na abertura dele, na maneira de sacrificar POs na abertura. Agora vamos ver Karl Schlechter. Aquí temos un xogo deles do campeonato do mundo. Esa de aquí foi a rodada número 3. Aquí Schlechter está xogando con as brancas, 4 e 5 vemos, e Berlim, uma variante. Lembramos que ese xogo foi no ano 1910, no campeonato do mundo en Viena, e estamos vendo unha defensa que xogadores como, por exemplo, Kramnik, o propio Caruana, T. Carlsen, ten xogado na actualidade nos nosos anos, só que vamos ver que ainda non estaba tan evoluída a teoría, e aquí aparecen lances como de 6, que son bastante secundarios. Vamos tentar analizar o xogo. Aquí vemos unha posición interesante que vai se repetir algunos anos depois, como vamos ver con capa blanca. Aquí Schlechter troca os bispos, e vemos que o xogo das brancas está sendo totalmente sólido, tá? Aquí se simplifican os bispos e cabalo F3, né? Aquí temos un lance que diz moito dos intereses das brancas, e dizer, eu podería tentar talvez algo un pouco máis arriscado,
facendo F4 ou, por exemplo, tentando expulsar o cabalo primeiro para deixar aberta a posibilidade de xogar F4, mas cabalo F3 é un lance que ten dúas características. Por unha parte, non representa unha ameaza para as pretas, e por outra parte, tamén non ten nenhuma fisura, non ten nenhum problema, tá? É un lance bastante correto, na verdade, mas que demostra moita solidez, tá? Aquí nese lance vemos talvez o estilo do Carl Schlechter, né? Vamos continuar vendo o xogo, cabalo E5, se trocan as pezas, dama E3, dama A5, dama D3, e as brancas mantén unha posición totalmente sólida. Vexan que fora o peón G4, as brancas non pasan unha peza para a cuarta fila. Schlechter foi un xogador moito sólido. Bom, aquí xoga cabalo A4 para xogar C4 como unha medida para manter D5 atrasado. Aquí Lasker tenta coisas extrañas na ala do rei, mellora un pouco a vida do bispo, e aquí se dá algo que acontece moito tamén na actualidade, unha repetición de lances, no medio da abertura, cando os dois perceben que a posición está trabada e que non dá para continuar mellorando, se repiten os lances e fica empatando dese xeito. Bom, o match entre Schlechter e Lasker foran 10 xogos en ese estilo. Se ben Schlechter gañou un e Lasker gañou outro, os 10 xogos do match foran dese mesmo xeito, un match moito sólido, moito parecido ao match entre Caruana e Carlsen da actualidade, con a diferencia que o coñecimento de teoría de aberturas é moito menor, tá? Entón, con coñecimento de aberturas que ten actualmente Carlsen e Caruana, podemos dizer que o xogo deles actual, penso, pelo que vemos até agora, que pode chegar a ser unha sofisticación do xogo de Lasker e Schlechter, tá? Mas vamos continuar vendo quen máis continúa o campeonato do mundo, quen máis continúa disputando pelo título, né? Após Lasker reter o título, manter o título contra Carl Schlechter, gaña de Janowski, como a xente dixe, do francés Janowski, e depois ven un novo oponente que vai marcar unha nova etapa no xadrez, que é o cubano José Raúl Capablanca, tá? Vemos que Capablanca consegue tirar o título que durante 27 anos manteve Lasker. Ele gaña 4 xogos, non perde nenhum e empatan 10. Como eran as regras dese match? Capablanca contra Lasker ian ser 24 xogos. Quen após 24 xogos tivese máis pontos, gañaba. Após 14 xogos, Capablanca levaba unha vantaxe de 4 xogos e Lasker abandonou o match, entregando así súa coroa que por máis de 27 anos ele tiña levado. Capablanca pasa a ser o campeón do mundo, entón, en un match moito interesante tamén, que, como vocês poden ver, embora Capablanca teña vencido 4 veces, teña gaño 4 xogos, ainda empataran 10 veces. E quais son as razóns pelas quais Capablanca e Lasker, ben digo, empataban tantas veces? Bom, agora vou mostrar para vocês un outro xogo, ese é Lasker con as brancas contra Capablanca con as pretas. Como eran os xogos no ano 1921 na Habana, Cuba, no campeonato do mundo? Vamos ver Lasker xogando o peón do rei, unha clásica abertura española. Ainda temos a defensa Berlín, conosco, un roque pequeno, D6, tá? Aquí de novo vemos eses planos defeituosos. Hoxe sabemos que cabalo por E4 en ese momento é o lance principal. Entón aquí D4, bispo D7, cabalo C3, bispo E7,
na verdade não é algo que esteja mal para as pretas, isso passa, na verdade, uma transformação, uma transposição, e aqui as pretas, em lugar de estar jogando uma defesa Berlim, estão jogando uma defesa Steinitz, que é como se fosse jogar D6 no lance número 3, contra Bispo B5, D6. Aqui o jogo continua bastante sólido, bem, e essa é a posição que vai se repetir, só que aqui aparece um plano um pouquinho mais sofisticado. Lembramos que no jogo de Schlechter contra Lasker a ideia tinha sido outra. Schlechter com as brancas joga bispo por C6, se simplificam mais peças. Aqui Lasker joga bispo F1 e tenta conservar as peças, mas enfrenta um capa branca muito sólido com as pretas, que faz esforços por arrumar a posição momento a momento. E aqui, en un dos pocos jogos talvez con maior conteúdo de dinámica, Lasker xoga ese cabalo B5 que vai derivar en unha posición bastante difícil de xogar para as pretas se elas escolheran xogar toque C8, talvez. Porém, aposto que C8 e A6 tamén o cabalo de B5 teria que sair. Bom, capa blanca xoga primeiro X5 e aquí Lasker non dá tempo, xoga cabalo D por C7 e vemos que Lasker vamos ter en conta que iso de aquí é a rodada número 12. Para ese momento Lasker xa ia perdendo o match, estaba un pouco desesperado. Cabalo D por C7 penso que non é un lance do estilo do Lasker, tá? Mas estaba tentando arriscar para conseguir a victoria e então acontece unha variante moito interesante, na qual vemos aquí que a compensación do material é moito extraña, porque as brancas ten técnicamente dúas torres e un peón por 3 pezas menores, que son 2 cabalos e un bispo das pretas. Dúas torres e un peón por 2 cabalos e un bispo. Si a xente conta os pontos, son 11 contra 9, mas 3 pezas son mellores que 2 tamén. Entón, é un material extraño, na verdade. Aquí, esa posición eu pessoalmente preferiría xogar con as pretas, mas vamos ver que aquí Lasker sacrifica o peón G2 para conseguir ativar súas columnas. Aquí as pretas tamén ten fraquezas na ala do rei, esos dois peões dobrados poden criar máis dificultades para gañar finais, ¿sí? Se simplifican as damas, se captura o peón G6, aquí se ve por A6, torre por E4, lógicamente, D5, bispo E2, bispo por F4, captura H5, bispo C7, e en ese momento aposto que a D1, que tiña sido o lance de Lasker, eles facen empate. Aquí foi un xogo con partida suspendida, é dizer, aquí toque a D1 tiña sido o lance segredo do Lasker, mas cando eles voltaran xogar ao outro día acordaran o empate. Aquí o material ainda continúa sendo o mismo, 2 cabalos e un bispo por 2 torres e un peón. Penso que eles tiñan súas boas razóns para considerar que nenhum dos dois tiña un plano que consiga mellorar a posición, sen risco especialmente. Ese foi un dos xogos deles. Agora, outro dos xogos que tamén achei moito interesante foi após, vamos ver aquí primeiro, após capa blanca gañar do Lasker, ¿sí? Capa blanca vai xogar contra a Alekhine e tamén ten partidas maravillosas, e aquí vemos un detalle na estadística: 25 empates entre Alekhine e capa blanca, 25 empates e 9 xogos que non foran empate, é dizer, un 25% praticamente dos xogos non foran empate, un poquinho menos. Aquí a Alekhine gaña o título de capa blanca atingindo primeiro o obxectivo de
conseguir as 6 vitórias. Iso foi no ano 1927 en Buenos Aires. E aquí colocou o exemplo que ia mostrar para vocês, que é o seguinte: Capablanca está xogando con as brancas, un dos xogos, ese para mí foi un dos máis interesantes pelo campeonato do mundo. De novo aquí vemos por parte da Alekhine agora que xa non son posições tão sólidas, non é o xadrez. Si ben Capablanca tiña un excelente conceito estratégico xeral e tamén atacaba moito ben, tudo iso era posible a que Capablanca colocaba as pezas ben, basicamente iso. Capablanca era un excelente xogador estratégico. Alekhine, en lugar diso, era un xogador que actualmente se recoñece ele pela forza na táctica. Então, vamos ver, por exemplo, nesse xogo que Capablanca gaña con as brancas, como Capablanca tenta xogar coisas simples, né? Tenta evitar posições de ataques ao rei, esas estruturas con X3 son ideais para evitar situações de ataques ao rei, né? Se simplifican os bispos rápido. Aquí as brancas, por exemplo, vexan o que eu quero dizer. Si aquí as brancas, por exemplo, en lugar de xogar con X3, xogan con C4, E3 e bispo E2, iso pode permitir para as pretas planos con E6, cabalo E4 e F5, ¿sí? Tentanse imaginar a posición, e depois o goki pequeno e a torre pasa por F6 e X6 e ataca o goki pequeno X3, e penso que é o lance máis sólido contra B6, e entón continuamos vendo que Capablanca tamén xoga aquí o goki pequeno e captura de cabalo, non ten problemas en simplificar os bispos. E aquí C4, tá? Vexan como Capablanca de alguma maneira seca a posición do Alekhine en captura de peón. Aquí vemos que captura de peón en ese caso é a mellor opción, mas Alekhine verdadeiramente penso que tiña un sentido, un estilo de xogo sen dúbidas moito máis vinculado ao risco do que Capablanca, né? Vemos que o estilo de xogo de Alekhine é máis vertiginoso, ¿sí? E aquí Capablanca xoga torre por C6. Vemos que torre por C6 basicamente o que está conseguindo é eliminar o bispo, o cabalo que defendía o bispo, perdón. Aquí dama por B4 e en ese xogo estratégicamente Capablanca vemos que destruyó a un Alekhine que salió a tentar lutar pelo ponto inteiro muito rápido e non conseguiu. Aquí ese final para Capablanca, embora pelas dúas pezas pela torre as pretas teñan en compensación un peón, vemos que a posición para Capablanca vai ser relativamente simples de xogar. Aquí dama C6, un lance intermediario para librar o cabalo, torre F8, libra o cabalo, e agora con as pezas pequenas vamos xogar sobre o rei. Aquí bispo D4, H4 e cabalo por X7, o lance que acaba de liquidar as defensas do Alekhine. Aquí non pode dama por X7 porque captura en F6 clavando. Se, por exemplo, contra cabalo por X7 as pretas xogaran rei por X7, convido a vocês a parar o vídeo e achar o match en 3 das brancas. Aquí dama X6, outro lance podería ter sido torre por X7 en lugar de rei por X7, e rei por X7 leva match en 3, torre por X7, as brancas tamén vão gañar unha peza con dama por F6, torre por X7, dama por F6, dama H7 para defender a torre, entón dama F8 xeque, por exemplo, e contra dama X8 para tampar o xeque, bispo por H7 xeque, captura a torre, tá? E aí as brancas tamén vão gañar. Bom, as pretas xogan dama X6, H5 e
no seu estilo estratégico, sempre melhorando a posición, tentando pôr, como eu disse máis cedo, as pesas ben. Capablanca acaba ganhando o xogo que até fez, até que ele fez parecer simples o xogo, né? Bom, ese foi un xogo de Capablanca. Vemos que Alekhine é quen gaña ese campeonato do mundo. Vamos ver agora unha das vitorias de Alekhine. Eu penso un dos xogos máis interesantes que teve o match tamén. Alekhine xoga peón de dama e aquí Capablanca xoga por enquanto unha defensa ortodoxa, unha variante Rubinstein vai xogar. Un ataque Rubinstein é o nome diso con as brancas, na verdade. E aquí Capablanca ten unha posición sólida, mas Alekhine quen era meramente un xogador de ataque ten que se esforzar en esa posición tranquila, e aquí talvez no ano 1927 nese match que foi xogado no Clube Argentino de Xadrez en Buenos Aires, talvez foi un dos xogos máis parecidos, máis similares ao que é actualmente Carlsen contra Caruana. Vexan a posición seca, non acontece nada, pouco risco, mas en algún momento Capablanca, que xa non estaba no seu mellor momento, acaba cometendo unha imprecisión. Vamos ver, cabalo C5, dama B6, bispo D3. Ben, a posición está totalmente equilibrada. Aquí se simplifica unha torre. Aquí Alekhine vexan que está tentando xogar para gañar, porque se xoga torre C1 vai derivar en simplificacións totais e non é iso o que ele quer. Ele está manobrando con as pesas e aquí ven ese torre C3, que é un lance que finalmente está deixando un pouco comprometida as brancas. Vamos a analizar unha coisa que eu gosto de facer ás veces, é analizar a posición como se fose un cuadro, unha situación quieta, tá? Aquí as brancas xa ten evoluído as pesas de maneira moito interesante, porque agora poden tentar xogar cabalo C5, presoar N4, após cabalo C5, talvez a torre en C1 posa dar alguma posibilidade táctica, e Capablanca, que como eu xa dixi non estaba no seu mellor momento, ele xoga a torre C3 e acaba comprometendo un pouco as pesas con dama C6, e aquí talvez ainda houvese sido unha opción razoável voltar con a torre, sim, para que ela non acabe ficando presa como ficou. Vemos que contra dama C6 e cabalo C5 agora está ameazando o bispo por E4 e a torre en C3 está cravada. Capablanca xoga dama E5, Alekhine expulsa a dama e contra dama C6 se simplifican o bispo e o cabalo, e aquí ese tema da cravada na verdade acaba sendo moito serio, porque non ten xeito de salvar a torre se as brancas xogan con precisión. Convido a vocês unha vez máis a parar o vídeo e intentar achar como foi que Alekhine gaña do Capablanca. Aquí pararon o vídeo. Bom, vou mostrar rei F2, un lance magnífico para que torre C1 sexa sen xeque, e vemos que as pretas non ten ni unha casa, ni D4, ni E5, ni F6, ni H8, onde a dama estexa defendida, e tamén por causa dos peoes a torre non podería sair, por exemplo, para C7 para defender a dama en C7. Ben, temos peoes no medio, entón rei F2 gaña. Aquí Capablanca xoga dama F6 para tentar dar un xeque en H4, X3, X5, desesperación, torre C1 e Capablanca abandona. Aquí Alekhine, fora de ser un xogador de ataque ótimo, está demostrando tamén, o demostrou nese xogo, ter a capacidade da paciencia, do xogo posicional, de estar tranquilo, tá? Comeza a ser un novo exemplo de xogador completo, tá? Así é como Alekhine vence a Capablanca, como vemos aquí. Depois ten algúns outros match que non foran tan significativos ni tan equilibrados cuanto de Capablanca. Ele, vemos aquí, vamos
continuar descendo un poquinho. Vemos aquí ele xoga contra Bogolyubov 2 veces. Aí, após Capablanca gaña do Bogolyubov 11-5 con 9 empates, após 8-3 con 15 empates. Depois aquí temos unha situación que acontece que é Kiewe o Iwi, como quixeran pronunciar, da Holanda, dos Países Baleos, gaña con 9 victorias, 8 derrotas e 13 empates o título de Alekhine, que aí depois recupera con moita forza porque ele gaña 10, perde 4 e empata 11. De novo, xa estamos vendo que os índices de empate que, por exemplo, víamos en Capablanca somen, tá? En xogadores máis activos, en xogadores de ataque que preferen xogar os xogos de ataque, ten menos empate, né? Aquí vamos ver algo que acontece a continuación. Aquí ven Smyslov. Smyslov comeza Alekhine, lembramos que morre sendo campeón do mundo. Ten moitas historias que respeito diso. Alekhine xogaba para França, na verdade, porém ele era ruso, então sempre se sospeitou que os soviéticos poderiam ter enviado ele para matar por traição ou algo pelo estilo. Era o ano 1946, era un ano difícil, penso, a Segunda Guerra tinha acabado de acabar justamente e a Unión Soviética, talvez non gostou moito da idea de Alekhine xogar para Francia e há moitas versións a respeito da súa morte, mas vamos continuar vendo os aspectos enxadrísticos cando Alekhine morre do xeito que for sendo campeón do mundo. Botvinnik, aquí acontece un torneo, ese torneo moito interesante, dese torneo eu quero falar tamén algunhas coisas que eu vi de mestres de máis de 60 anos que viveran, que non que viveran esa época, mas sí que estiveran máis próximos da información. Eso foi no ano 1948, ese torneo que vemos aquí, e aparentemente, pelo que se dice, vemos que o torneo foi de 5 xogadores. Tiñamos Botvinnik, que foi durante moitos anos o patriarca da Unión Soviética. Depois ten Vasily Smyslov, que tamén foi campeón do mundo. Depois ten Paul Keres, o campeón sen coroa, Reshevsky, dos Estados Unidos, e Max Iwi. 5 xogadores. Aparentemente era para ser 6 xogadores, mas moitos mestres argentinos que coñeceran ao Noidorfi me falan unha historia na qual eu acredito verdadeiramente porque ven de persoas da miña confianza. Eles dicen que ese match, ese campeonato do mundo, perdón, foi en 1948 e aparentemente antes de acontecer iso, Naidorf e Botvinnik tiñan xogado un xogo nun outro torneo que non ten nada a ver con o campeonato do mundo, e nese xogo eles apostaran un bon diñeiro, como se fosen uns $10,000, e aparentemente Naidorf gaña de Botvinnik ese xogo. Os dois tiñan entregado o diñeiro para un neutral ou algo pelo estilo, e cando Naidorf gaña ele recebe os $20,000, mas ao tempo Botvinnik que fica bravo pelo fato de ter perdido, né? Sabemos como é o xadrez con as cuestas de Diego. Botvinnik que fica triste, chateado, con raiva por causa desa derrota e de ter perdido esa grana
e com a influência que ele tinha, resolve deixar Najdorf fora, que houvesse sido o sexto jogador aqui. Eu acredito nessa história, mas não tenho provas, na verdade, não está em nenhum livro, isso que outros argentinos comentam para mim. Aqui Botvinnik ganhou o torneio, não foi match, ganhou um torneio que foi todos contra todos, 5 jogos contra cada oponente, em total 20 jogos, desses 20 jogos, porque foi 5 contra Smyslov, 5 contra Keres, 5 contra Krzyzewski e 5 contra Iwi. Desses 20 jogos, Botvinnik ganhou 10, perdeu 8 e empatou 2, e com isso foi campeão do mundo. Depois disso vem um match muito interessante que eu também gosto muito, que é Botvinnik contra Bronstein. O que acontece em Botvinnik contra Bronstein? Vemos que o resultado do match foi 5-14, é dizer, cada um ganhou 5 jogos, mas empataram 14. De novo vemos um índice de empate alto en un match do campeonato do mundo que supera os 50% dos jogos. Aqui vou mostrar para vocês então Botvinnik contra Bronstein. Vamos ver como eram os jogos nessa época. Aqui Botvinnik está com as brancas. Esse é um jogo muito interessante. Aqui Bronstein sempre foi um jogador de Índia do Gay, mas Botvinnik tinha uma excelente preparação também, e durante esse match que Bronstein consegue empatar o match, embora isso não seja suficiente para ser campeão do mundo, já que o empate deixava ao campeão do mundo com a sua coroa, foi um bom resultado. Aqui durante esse match, Bronstein sempre jogou ese tipo de aberturas, tipo Nimzo India nesse caso, algumas outras mais parecidas com India de Dama, essas estruturas com B6. Bom, foi um match muito interessante para ver. Esse de aqui é o jogo, a rodada número 5, após 4 empates, Bronstein, que está aqui com as pretas, jogando uma partida bastante dinâmica, se vemos, porque as pretas, primeiro a estrutura central é asimétrica, aqui as brancas estão avançando, o cavalo en A4 está extraño, mas as pretas conservaram seu bispo, tá? Então, cavalo G4, a primeira ameaça bispo por F3, e dama por H2 mate, aqui G3 e F5. E aqui vemos que Bronstein também está jogando de uma maneira muito dinâmica e tentando ganhar, sem dúvidas. A6 para controlar cavalo B5, desenvolvemos as peças, e cavalo D8, manobrando para F7, aqui se trocan os bispos de casas pretas, o cavalo va para F7, C5, dama C7, vemos que Bronstein na ala dama, Bronstein com as pretas na ala dama tenta mexer o menos possível, ele está tentando jogar em outra parte do tabuleiro, no centro, na ala do rei, aqui fecha a ala dama e joga F4, Botvinnik joga D5 numa partida que os dois estão lutando por ter o foco do jogo e a iniciativa. Aqui Botvinnik sacrifica um peão, mas Bronstein consegue excelentes casas para suas peças a continuação, e vemos que com um jogo preciso as pretas vão acabar ganhando esse jogo, que foi bastante complicado. Aqui cavalo G4, e quando Botvinnik foi com todas as suas peças para a dama para tentar criar contra-jogo, que de fato, se houvesse conseguido voltar com as peças ao tempo que exigia, e houvesse sido uma partida de luta, mas aqui Bronstein consegue na ala do rei um ataque ganhador. Vemos que Botvinnik não conseguiu se defender aqui com as brancas, mas depois continua o match. Esse match, lembramos que foi, vamos ver aqui, a 24 jogos,
E dos mais interessantes para mim foi o jogo número 23, que eu quero mostrar a continuação. E nesse jogo verdadeiramente Wojtnik mostra que tem coragem também, porque estava perdendo o match, é dizer, até esse momento, até o momento do jogo número 23, nos 22 jogos anteriores, Bronstein tinha uma vantagem de 1 ponto que Wojtnik recupera nesse jogo quando Bronstein escolheu uma abertura diferente da Índia de dama que tinha dado, da Índia de dama, da Nimso Índia praticamente, basicamente, que era a que ele mais jogava, essa com Bispo B4 que vimos mais cedo. Escolhe jogar uma posição mais sólida, bem? Fechada, mantém os cavalos, não se preocupa pela vitória. Bronstein está no ano 1951 em Moscou, lutando pelo título do Campeonato do Mundo. Então aqui vemos que Wojtnik não perde a calma em nenhum momento e joga, penso que uma das partidas estratégicas mais bonitas, mais elegantes que tenha visto. Vamos ver como as peças das brancas começam a evoluir pouco a pouco e como os bispos vão deixar pequenos aos cavalos com esforço, com precisão, colocando as peças nas casas certas. Aqui Wojtnik tem que enganar e ele troca, simplifica as duas torres. O cavalo de A6 está controlando a casa C7, a casa B8. Parece que as brancas não têm maneira de entrar. E aqui também se troca o cavalo e se captura o peão de B3 com cheque. Nesse momento Bronstein com 1 ponto a mais, se ganha esse jogo, Bronstein com as pretas é campeão do mundo. Mas Wojtnik tem muita confiança nos seus bispos. Vemos que o peão a mais das pretas também está dobrado e não consegue fazer muito, e com uma excelente técnica, com uma técnica quase perfeita, na verdade, Bronstein é derrotado essa vez por Wojtnik. Vejam como o jogo se simplifica, mas os bispos retêm os cavalos, tiram as casas. Em todo momento os cavalos das pretas ficaram bem pequenos. Isso foi o que acabou custando o ponto. Aqui defende o peão, bispo G5 e caímos em uma posição de surruan. Na verdade, estou fazendo uma análise rápida de como é o estilo de jogo, não do jogo em si. Mas aqui vemos que Wojtnik com um jogo técnico similar ao que tem Caruana e Carlsen na atualidade também consegue ganhar. Essa posição de surruan é magnífica. Se o rei sai para qualquer uma casa, F7, H7, o peão de H5 cai. Se o cavalo de C8 sair, o cavalo de E7 fica pendurado. Se esse peão avançar, eu capturo. E se esse cavalo sair, cai D5 e B7 vai ficar ameaçado, deixando as pretas em uma posição perdida. Bom, até aqui foram os jogos que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos continuar vendo um pouquinho como continua a história. Penso que após Wojtnik, o ano 1951, quando Wojtnik vemos que ganhou o título contra Bronstein, contra Smyslow, ele mantém, contra Vasily Smyslow, Wojtnik, não Bronstein, Wojtnik perde o título de campeonato do mundo em 1957, estamos vendo aí, 1957 é o ano que aparece o nome do Smyslow na esquerda como campeão do mundo, e depois continua, e depois recupera o título para perder ele contra Mikhail Tal. Tal
único na súa especie, porque estamos vendo que o xadrez está evoluindo para camiños máis sólidos cada vez, e Tao gaña 6-2 con 13 empaches do Wozniak, quen depois recupera o título do campeón do mundo contra Tao tamén, para finalmente perder o título contra Petrosian. Xa cando xogan Petrosian contra Wozniak no ano 1963, estamos vendo 15 empaches. Tamén vemos Petrosian contra Spassky, 17 empaches. Spassky contra Petrosian, cando Spassky recupera o título, 13 empaches. Sempre a cuantidade de empaches foi bastante elevado, na verdade. Fischer contra Spassky tamén empataron 11 xogos. Bom, Anatoly Karpov e Fischer é un match que todos hubiésemos gostado ver, mas que non deu. Mas vamos ver que cada vez ten unha tendencia moito grande a descer a cuantidade de vitorias do campeón do mundo. Por exemplo, vamos ver o ano 1990, Kasparov contra Karpov. Toda esa exceituando Fischer, que foi un caso particular, un xenio americano que gaña do Spassky en 1972 e depois recusa xogar contra Karpov cando tiña gaño por 7-3 do Spassky, que é un resultado moito diferenciado, tendo en consideración que Fischer perdeu por weight out unha rodada. Após ese evento, aquí temos, por exemplo, Karpov e Korchnoi, 21 empaches sobre 32 xogos. Aquí temos 10 empaches no 1900. O máis da cima é en 1978 e ese de aquí en 1981. Pasaron 3 anos, mas aínda ten 10 empaches en 18 xogos, e xa para 1984 e 85 aparece ese match monstruoso entre Karpov, que Karpov comeza gañando 5, as 5 primeiras rodadas, e quen gañaba 6 rodadas, quen gañaba 6 xogos era campeón do mundo. Parecía que Karpov ia gañar 6-0 dun Kasparov que estaba xogando por primeira vez seu título pelo campeonato do mundo, mas que conseguiu resistir a presión de unha maneira perfeita, comenzando a empatar moitos xogos. De novo, vemos aquí outro momento interesante que leva